Olá, internautas! Nós estamos aqui hoje com dois jornalistas sergipanos da área política de jornais renomados do nosso estado, Max Augusto e Abacuque Villacorte. Eles vão comentar sobre o resultado das eleições 2014, com Dilma Rousseff presidente do Brasil e Jackson Barreto no governo do estado. Muito bem, Abacuque, o que a gente pode falar a respeito dessa vitória de Dilma e a ascensão de Aécio, já para o segundo turno, sem a vitória? Olha, a gente não costuma questionar o resultado da eleição, até porque a gente acredita e respeita a democracia. O povo é soberano e decidiu que a melhor opção seria o continuismo, a maioria da população decidiu que deveria dar oportunidade a um novo mandato a Dilma Rousseff. Sendo assim, a gente tem que respeitar. Eu particularmente acredito que Aécio Neves despontou como uma liderança de oposição. Se ele conseguir manter unidas as forças que fizeram oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores, ao governo de Dilma Rousseff, acredito que ele pode, mais para frente, daqui a 4 anos, voltar a apresentar seu nome para a presidência da República, sendo que pode ter um candidato fortíssimo do outro lado, que é o ex-presidente Lula. Mas eu acredito que hoje, o Brasil, a gente tem que respeitar tanto a vitória de Dilma, mas a gente também tem que saber interpretar, os números e a vontade das urnas. As urnas mostraram hoje um sentimento forte, de querer mudar. E esse pode despontar e pode ser o futuro presidente da República em 2018. Max, a gente sabe que a presidente foi eleita, foi comprovado o favoritismo dela, foi renovado, por sinal. E como vai ser essa governança dela com a base menor no Congresso Nacional? Primeiro, olá a todos os internautas, vamos aqui bater o papo com esse grande amigo Abacuque e a Raíssa, o pessoal Na Política. Então, em primeiro lugar, a gente não sabe ainda como é que vai ficar a base, O PT continuou elegendo a maioria na Câmara, no Senado, PT, PMDB, continua o núcleo forte do governo, e a gente sabe que vários partidos que estão hoje engajados na campanha do Aécio foram partidos que estiveram durante 8 anos de Lula e 4 anos de Dilma, 3 anos de Dilma, na base do governo. São alguns partidos, digamos assim, muito voláteis, muito sensíveis aos apelos, ao charme do poder. O poder exerce um charme assim, nos políticos de forma geral. É muito difícil você sair, você se livrar dessa força de gravidade, digamos assim, que os políticos, que o governo tem. Então é muito provável que ele vá ampliar essa base. Agora vem surgindo algumas novidades que podem mudar esse relacionamento de Dilma com a base dela. Uma delas é o surgimento agora do G10, que é um grupo de partidos nanicos que estão se juntando. PRB, PRN e tal, esses partidos, inclusive em Sergipe, alguns apoiaram o Jackson. Nos estados, Isso, alguns apoiaram e eles estão divididos pelo espaço. Eles não têm um núcleo ideológico, eles não têm um núcleo programático, não têm uma referência política, um candidato que eles seguem, não. Em Sergipe eles estiveram divididos entre Jackson e Amorim, e no Congresso eles estão se unindo nessa bancada. Qual é a intenção disso, logicamente? Eles unidos eles vão ter cerca de 50 deputados, e aí você tem mais força para pleitear junto ao governo, Então a presidente vai ter que saber dialogar com esse novo Congresso e com essa nova oposição. Vamos ver como é que a oposição vai conseguir se segurar quantitativamente, de partidos, tudo, como é que a oposição vai conseguir se manter. Abacuque, a gente viu que existiram diversas denúncias nessa reta final, inclusive das eleições, denúncias em relação à corrupção, envolvendo até o nome da presidente, mas a população votou por Dilma. O que isso serve de lição para a oposição ao governo federal? Eu acho que a oposição está no papel dela de cobrar, de fiscalizar e de continuar, e deve continuar investigando, deve continuar fiscalizando. A presidente, logo após a vitória dela, um dos compromissos assumidos pela presidente foi de fortalecer ainda mais as instituições nesse combate da própria corrupção. A oposição fez denúncias de corrupção que não foram negadas pela presidente. Houve apenas um desgaste um pouco maior em relação à própria imprensa, alguns setores da imprensa junto ao governo federal, e não por parte do governo com a oposição. Quer dizer, então eu acredito que cabe à oposição continuar fazendo o trabalho dela e, olha, a população decidiu. A gente tem que olhar também números.
cerca de um pouco mais de 30 milhões de brasileiros sequer foram votar. Temos que considerar também os que foram votar e votaram em branco ou nulo. Sem contar que 51 milhões nunca, há muito tempo, acho que desde quando o país se redemocratizou, a gente não viu uma eleição tão apertada. Então, assim, há uma sensação forte de mudança. Há também de se reconhecer os êxitos dos governos do Partido dos Trabalhadores. Existiram conquistas sociais inegáveis. Agora o país parou de crescer, parou de avançar. Isso é preocupante. Eu acredito que o Brasil venceu, Dilma venceu, sob a base, a força da estrutura do governo. De que forma? A força dos partidos que lhe apoiavam, que lhe deram sustentação. Tanto no Congresso como nos estados também, os governadores que foram eleitos. Ela teve muita força política apoiando ela e que consistiu e acabou resultando na vitória. Mas eu acredito que a gente tem que continuar fiscalizando e a oposição dessa vez repetiu, acho que cometeu algumas falhas, mas bem menos do que nas eleições anteriores. Só para a gente concluir ainda sobre a presidente Dilma, Max, a gente sabe que está tendo diversas declarações, inclusive preconceituosas com nordestinos, falando em relação a esse resultado das eleições, e a presidente Dilma e o candidato Aécio foram votados em todo o Brasil. O que você pode comentar a esse respeito, inclusive em relação à mudança que esse povo, principalmente também do Nordeste, pede ao governo federal? Em primeiro lugar, ele não pode cair nessa armadilha dessa briga sul-norte, sul-norte, norte-nordeste, que é uma coisa que existe desde o Império. Ele não pode cair nessa armadilha. Hoje a gente já tem notícias divulgadas hoje de que existem grupos neonazistas, grupos separatistas que estão se aproveitando desse resultado, desses comentários, para divulgar isso nas redes sociais. Você tem inclusive os robôs nas redes sociais que estão fazendo propaganda automática, que estão repassando esse tipo de coisa. Então, antes de você compartilhar algum tipo de pensamento nessa linha, é bom que o internauta atente que pode estar compartilhando uma coisa que foi planejada para incitar o ódio por grupos, inclusive neonazistas e separatistas. Não é uma coisa que parte de uma opinião pessoal. Também, mas é uma coisa mais grave. Então eu acho que isso é gravíssimo. E depois, assim, são dados que não se sustentam cientificamente, né? Além, todo mundo sabe que a Dilma venceu em Minas e a Dilma venceu também no Rio de Janeiro. Se o Aécio Neves tivesse ganhado na terra dele, ele tiraria tranquilo essa diferença do Nordeste. O Nordeste todo tem, se você somar a votação que Dilma obteve no sul do país, é superior à votação que ela obteve no Nordeste. Né? Então, numericamente, ela obteve mais votos lá. E você não pode fazer só também esse mapa, esse dualismo de perdeu aqui, perdeu lá. Onde ela perdeu, ela também teve uma votação. A votação foi apertada em vários estados. Teve estado que a Aécio ganhou com 51% e ela com 48%, vamos supor. Teve estado. Então não quer dizer que porque o estado ganhou, todo mundo daquele estado votou em Aécio. É uma coisa óbvia isso, mas as pessoas esquecem, né? Quando você faz aquele mapeamento azul, vermelho, quem ganhou, você esquece que metade ali geralmente foi dividido. Na verdade, superficial, né? Mostrar a maioria dos votos e as pessoas interpretam de outra forma. Isso, mas claro que o Nordeste foi uma vitória acachapante, uma vitória grande do governo federal, que tem diversas explicações. A força do braço do governo no Nordeste, Bolsa Família, é uma das explicações, mas é muito simplíssimo você falar só em Bolsa Família. Até porque, em primeiro lugar, até a oposição reconheceu que o Bolsa Família é um programa bom e se comprometeu a manter. Então, se o Bolsa Família é um programa bom, é óbvio que quem está recebendo vai apoiar o governo que manteve ou que ampliou isso. Mas é uma coisa muito mais complexa. A gente vê, por exemplo, nos últimos 12 meses, o Nordeste cresceu a um ritmo de 3,5%, a economia do Nordeste, enquanto a economia do Sudeste, isoladamente, estava estagnada, menos 0,1%. Então o Nordeste está com a economia crescendo. Houve investimentos em infraestrutura, aqui em Sergipe, duplicação da BR e outras obras, no Nordeste, reforma de aeroportos. O que é que isso está ocasionando? As indústrias estão vindo para cá, porque houve um aumento no mercado consumidor. Então, quando as indústrias vêm para cá, o desemprego também está diminuindo. A geração de empregos no Nordeste hoje, nos últimos 12 meses, contados até setembro, foi de 2,5%, enquanto no sul do país foi de 1%. Então o Nordeste vive um momento econômico que é normal. Quando o momento econômico é bom, quando as pessoas estão com emprego, quando a renda está subindo, é normal que o eleitor se identifique com o governo, que dê uma parcela de crédito ao governo. Então a explicação é muito mais complexa do que Bolsa Família, do que Norte e Nordeste, né?
Abacuque, como fica o governo do estado de Sergipe? Jackson vitorioso, mas com certeza vai ser um governo até melhor com o presidente Dilma no comando, já que são aliados, mas com um compromisso muito grande, que é resolver os problemas que foram debatidos arduamente na campanha, principalmente saúde e segurança. Como fica o governo do estado e a oposição? Como deve se posicionar? Não, eu acredito que a oposição não vai criar problemas, até porque o governo vai ter maioria na Assembleia Legislativa com facilidade. Acho que é hora de descer do palanque, acho que o próprio governador, acredito uma crítica, o governador tem cometido alguns equívocos quanto à postura dele, né? Eu acredito que ele venceu a eleição, é inquestionável, uma eleição magnífica, mais de 120 mil votos, 122 mil votos de diferença. Acho que a gente, como a oposição tem que aprender e aceitar a derrota, acredito que o governador tem que também saber ganhar. Acho que é hora de descer do palanque, esquecer um pouco a política, acabou a eleição presidencial também. Ele é o governador de todos os sergipanos, entendeu? Eu acredito que a oposição não vai criar nenhum problema, nenhuma objeção. Vamos seguir o trabalho em frente. Acho que o governador vai ter muito mais facilidade quanto à busca de recursos junto ao governo federal. A bancada federal de Sergipe, que foi eleita agora, teve uma renovação também, mas são políticos que têm compromisso com o estado de Sergipe. Eu acredito que não encontrará dificuldades. Agora, acredito sim que o governador, e defende que o governador faça sim um corte na máquina, no caso, um corte de gastos na administração estadual. Acho que é importante também esse número elevado de CCs, acaba inviabilizando tanto a administração dele, como poderia inviabilizar se fosse o governador Eduardo Amorim, também ficaria inviabilizada. É preciso repensar a administração estadual aqui de Sergipe. Temos problemas graves na saúde, a segurança também. Indicadores da educação não são tão positivos. Então, assim, é o tripé da administração que não está bom, não está funcionando a contento. Acho que o governador tem tudo, está sendo inteligente no aspecto político, a partir do momento que ele disse que anuncia uma aposentadoria com antecipação e diz que não tem compromissos políticos com ninguém por enquanto. Ele rechaça o discurso político e entra focado na administração. É isso que a gente precisa, que o governador realmente se concentre na administração, trabalhe, mas que também promova os cortes e as mudanças que a administração precisa. Certo. Max, o governador, agora como o Abacuque bem colocou, começa de fato sua administração em 2015, é agora que Jackson vai realmente começar o seu governo, porque apesar de estar substituindo o Deda, agora que ele foi eleito. Como você espera que o governador venha se portar, principalmente num ano em que os empréstimos que foram tomados, como Proinvest, ProRedes, são empréstimos que vão começar a ser pagos nesse governo? Na verdade já começaram, já tem obras sendo executadas, algumas obras já foram licitadas, outras estão atrasadas, teve problema na licitação, já está saindo outra licitação, já tem obra iniciada. O governador alega, inclusive, que demorou-se para iniciar essas obras por conta da demanda do problema gerado pela oposição, que dificultou a liberação do empréstimo. A oposição achou que o empréstimo não estava no formato, como todos acompanhando, não estava da forma que deveria, e a oposição gerou sim um problema para o governo. A oposição colocou que a culpa foi do governo de não sentar para dialogar, enfim, mas o fato é que a oposição gerou essa demanda, né? E quando foi questionado ao Abacuque se é esperado problemas para o próximo governo, o governador realmente larga com a maioria na Assembleia, mas vamos esperar que a oposição também não gere esse tipo de problema de só visar postergar, né? Porque a gente sabe que algumas demandas que foram apresentadas foram até pertinentes, a sociedade julga como pertinentes, no caso do Proinvest, mas outras tiveram um claro objetivo de apenas postergar a avaliação de que o Jackson chegaria muito forte com obras inauguradas, com recursos, né? E que isso ainda geraria a questão do endividamento do Estado, que não é de todo verdade. Em relação aos cargos comissionados, a gente sabe que, na verdade, essa questão dos cargos comissionados, eu acho que é muito, do tamanho do Estado, é semelhante ao que existe na questão da presidência. Se fala muito do tamanho do Estado. Eu acho que o Brasil e Sergipe, por consequente, a gente precisa ainda de um Estado cada vez maior e mais atuante. Eu não gosto quando você fala em diminuir o tamanho do Estado. O número de secretarias é grande,
Mas eu perguntei algumas vezes como jornalista ao senador Eduardo Amorim, candidato, sim, mas qual você cortaria? As pessoas não sabem falar. Qual ministério você cortaria? Ministério da Pesca é um ministério bobo? Poxa, o Brasil tem o maior litoral, um dos maiores litorais do mundo, um litoral que pode estar trabalhando na produção de uma proteína saudável. Então você falar que não é necessário o Ministério da Pesca, isso só para dar um exemplo, né? Então assim, eu acho que o Estado tem que ser grande, mas precisa ser também mais efetivo. Não basta só ser grande se não trouxer uma ação efetiva. E na questão dos cargos comissionados, por exemplo, o número de secretarias, isso tem um apelo moral muito forte, né? O povo clama por moralidade no poder público. Mas o fato é que na questão das finanças, o impacto disso é muito pequeno. Hoje, na folha de pagamento, o número de comissionados é pouco superior a 2% da folha. O impacto dos comissionados na folha por cento dá 2,3%. Os últimos dados relativo ao início desse ano. Então o impacto disso efetivamente é pequeno. Não que 2% da folha seja pouco, mas não é um dinheiro que vai dar para mudar. E a gente para fazer grandes mudanças, grandes investimentos. Sem falar que a gente sabe que trabalha no poder público também. É claro que existe aquele caso dos comissionados apadrinhados, que não produzem, isso existe infelizmente no Brasil há muito tempo, mas existem também os comissionados que colocam para andar determinadas instituições, a gente sabe disso, até pela estabilidade, são pessoas que colocam, que trabalham mais do que os concursados, que em alguns casos, claro, não todos, em determinadas repartições, há uma acomodação maior. Então é importante a presença dos comissionados. Os comissionados seguem a orientação de governo que o gestor pretende dar, né? Então é importante, mas eu acho que a questão não é tanto o tamanho, mas a efetividade, que seja grande, mas que funcione, que mostre resultados. Se vocês acham que o compromisso de Jackson é bem maior agora para esse ano, já que ele já é familiar do governo, né? Ele já está inteirado do governo, agora ele tem a responsabilidade de começar o ano já em ação? Então, completando a sua pergunta com o comentário do Abacuque, né? Quando eu falo que eu defendo o Estado maior, a gente está no Brasil, no Sergipe, nós temos ainda a população precisa da presença maior do Estado. Apesar de que, vamos fazer logo o parênteses, deixar claro que o governador assumiu o compromisso durante a campanha de reduzir as secretarias, ele já anunciou que vai reduzir até 8, mas o meu posicionamento pessoal é que o Estado precisa estar presente. Quando você fala em reduzir secretarias, você necessariamente, o governador adotou um discurso que a população estava querendo. A oposição trabalhou isso e recebeu foi a boa recepção da população. O governador Jackson, que é um homem que anda muito com o povo, conversa com as pessoas, percebeu e assumiu esse discurso. Mas veja só, quando você fala, por exemplo, em enxugar o Estado, você vai diminuir o número de secretarias. Nós temos hoje 2 secretarias, por exemplo, que vem prestando um excelente trabalho no governo Déder Jackson. Cultura e esportes. Esportes, construindo centro de esportes, campeonatos, tal, a cultura inaugurando museus. Vamos supor, né, uma hipótese que você funda, como já existiram em outros governos, Secretaria de Cultura e Esporte. Necessariamente, uma das duas vai ser, ou as duas, vai ser prejudicada. Quando você pega a cultura e o esporte, vai deixar de ser uma diretoria de uma secretaria. Hoje você tem uma secretaria com toda a estrutura para trabalhar isso. Aí você vai enxugar e vai tornar uma diretoria. Por exemplo, a gente tem hoje na Prefeitura de Aracaju uma Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, do grande amigo Walker, que vem fazendo um trabalho muito bom no turismo. Mas não tem como você exercer um trabalho muito bom nos 3. Você vai ter que abrigar na mesma secretaria técnicos de 3 setores diferentes. E um salário de uma diretoria já é um cargo menor. Então você provavelmente já vai conseguir trazer uma pessoa menos capacitada, uma pessoa mais capacitada naquele setor, possivelmente não vai trabalhar no setor público com salário menor. Né? Então só algumas reflexões da importância que eu considero do Estado de tamanho grande e mais efetivo. Mas eu acredito o seguinte, eu ainda defendo a ideia dos gastos públicos. Se existisse um compromisso dos gestores, não quer dizer Jackson Barreto, mas de uma forma geral, existisse um compromisso maior dos gestores com a questão do gasto público, maior equilíbrio, essas desproporções que você está colocando, que eu concordo, de colocar 3 técnicos sobre áreas diferentes dentro de uma mesma secretaria, geralmente gera conflito, né? Mas isso se deve a um problema que já vem a uma espécie de uma bola de neve que vem sendo causada há muito tempo. O Estado de Sergipe, o Estado de Sergipe tomou bilhões de recursos em empréstimo,
né? A gente sabe que o Estado passa dificuldade, como todos os outros estados do país, vários estados estão enfrentando dificuldade. Mas será que não dava para segurar um pouco esses investimentos? Não dava para buscar com recursos próprios, tentar viabilizar algumas coisas, tentar buscar um equilíbrio um pouco da máquina, corta um pouco daqui, um pouco dali, tentar ou então buscar a solução mais fácil, que é buscar um empréstimo. Aí acaba o quê? Compromete as finanças do Estado, o Estado paga juros em cima desses empréstimos, juros altíssimos, né? O governo federal também prejudicou muitos estados, da mesma forma como o governo federal viabilizou em algumas coisas, estados e municípios aí sofreram muito, o governo concedendo aí benefícios, estimulando o consumo, com a redução do IPI, por exemplo. Acabou o que aconteceu, o IPI incide em cima do ICMS, que beneficia diretamente os estados e municípios. A receita dos estados e municípios caiu, as receitas caíram. E o que aconteceu? Estados e municípios, principalmente os estados, se viram obrigados a tomar esses empréstimos. E aí quem vai pagar a conta no final acaba sendo nós, a sociedade, porque nós consumimos, o nosso estado tomou empréstimos altíssimos, tem que pagar, é uma prática, vai ter que pagar, e os serviços públicos não funcionam a contento. Eu acho que não é uma questão de ser governo ou oposição. Eu acho que é uma hora do país, dentre essas reformas que tanto se propagam aí, reforma política, trabalhista, a reforma tributária, eu acho que a gente tem que buscar uma forma de rever essa questão do gasto público. Acho que o gasto público em si, se você tiver um melhor controle dos gastos públicos, a partir desse momento você consegue, o governante vai conseguir viabilizar, sem enxugar máquina, sem nada. Eu acho Mas veja, por exemplo, só concluindo que o Abacuque retomou a questão dos empréstimos, eu acho importante esclarecer. A oposição fez um jogo muito, utilizou bem essa questão dos empréstimos durante a campanha. Esse é um tema muito árido para a população entender, é um tema econômico e talvez por isso a coordenação da campanha não tenha batido de frente, que é difícil você explicar. Mas vamos lá, o fato é que a situação, o governo não está mais endividado que estava, está menos endividado. Por exemplo, se você olhar, claro, o valor total da dívida do Sergipe durante o governo, no final do governo João Alves, e ao final do governo Deda, e agora ao final do governo Jackson, o último agora, claro que o valor total, nominal, é maior do que no governo João, claro, mas a arrecadação do Estado cresceu muito mais. A comparação que tem que ser feita aí é a comparação da dívida com a arrecadação, a chamada receita corrente líquida. E nesse quesito, no final do governo João Alves, o governo chegou a dever quase 60% da arrecadação, 58% se não me engano. E no governo atual, isso baixou para 45%. É aquela questão, se você ganha R$1.000 e deve 500, você está com 50% da sua renda comprometida. Mas se você está ganhando R$2.000 e está devendo 700, quer dizer, sua dívida é maior, você devia 500 e agora está devendo 700. Mas seu salário dobrou, você ganhava 1.000 e agora está ganhando 2.000. Então é uma forma de tentar explicar isso. E numericamente é até maior, mas o que interessa é essa relação. E lembrando que todos os órgãos técnicos da presidência autorizaram o empréstimo, acharam que avaliaram a avaliação técnica de que o governo possui capacidade de endividamento, uma avaliação técnica que inclusive autorizou estados governados por partidos de oposição, como o PSDB, a tomarem o mesmo empréstimo. Mas você toma, só como avaliação um pouco, você faz uma comparação um pouco com a sua despesa de casa. Para que as pessoas possam entender. Eu tenho uma condição de endividamento, certo? Eu posso conseguir um endividamento, conseguir fazer um empréstimo. Mas se eu na minha casa consigo controlar as minhas despesas, se eu consigo tornar o meu dia a dia, os meus gastos, se eu consigo fazer um controle dentro do meu orçamento, se eu consigo equilibrar minhas despesas, eu talvez não precise tomar esse empréstimo. Não é suficiente, porque foi isso que a gente comentou, só para a gente completar. Eu falei aqui que o gasto com a folha de empréstimo, esse empréstimo está fomentando a economia do Estado, está construindo obras. Quando você constrói obras, você contrata uma construtora, que contrata trabalhadores, que compra material, que você está movimentando a economia do Estado. Né? Essas são obras importantes, de infraestrutura, obras como o mercado, que você vai estar levando gente para trabalhar lá, né? É todo um contexto. Minha amiga Raíssa, vou fazer um questionamento, só fazer um último questionamento. Então, em resumo,
Houve então um problema de planejamento então, em Sergipe? Não, por que o planejamento? Para essa otimização dos gastos públicos? Não, hoje foi tomado um empréstimo para fazer investimentos que são necessários, investimentos que vão retornar em empregos, em desenvolvimento, é a minha avaliação. Como eu falei, você está construindo um mercado em Lagarto, para você construir um mercado você contrata uma empresa que vai contratar empregados, ele vai comprar tijolo, cimento aqui, vai movimentar e quando o mercado estiver pronto, vai movimentar, vai melhorar a renda dos vendedores que estão lá e tudo, então você mexe com a economia. É um investimento que vai ter um retorno imediato. Inclusive, os países, o próprio Brasil e em outras épocas, uma das formas de fomentar o mercado, de mexer com a economia, sempre foi o investimento em obras públicas. Desde os Estados Unidos, o New Deal, até os dias de hoje, o governo, em momentos de crise, tem esse papel de, através de obras, incentivar a economia, né? Pode tocar um novo assunto. Vamos mudar, né? Vamos mudar de tema agora. Abacuque, como fica lideranças importantes como Eduardo Amorim, senador, aqui no estado, já vinha fazendo uma oposição muito forte. Como fica agora essa oposição em Sergipe, um meio político? Eu acredito que o senador Eduardo Amorim deve, ele deve ser um dos líderes naturais da oposição aqui em Sergipe. Há de sempre considerar o nome do prefeito João Alves Filho. O prefeito João Alves Filho é uma liderança importante que, bom lembrar, até meados de junho vinha sendo namorado, né, pelos dois lados, tanto pelo grupo Amorim quanto pelo governador Jackson Barreto. É importante sempre lembrar esse detalhe porque as pessoas têm um pouco de memória, a memória parece que do brasileiro é meio curta. Até meados de junho, Dr. João era uma liderança que tanto ela interessava ao agrupamento do governador Jackson Barreto como interessava a Eduardo Amorim. A partir do momento que o Dr. João adotou uma postura de apoiar a candidatura de Eduardo, ele já deixou de servir para determinado segmento. Não sei se é o mesmo pensamento do governador, mas para determinados segmentos. Acho que a oposição tem que se reestruturar, aprender um pouco com o resultado, respeitar a vontade das urnas, mas também o que? Renovar. Eduardo Amorim apresenta-se como um novo, como uma proposta de mudança. Foi essa a proposta que ele apresentou. Daqui a 4 anos, se realmente o governador Jackson Barreto se aposentar, nós teremos algumas lideranças aí já num quadro realmente um envelhecimento natural. Senadora Maria do Carmo, o prefeito João Alves, o senador Antônio Carlos Valadares, o próprio governador Jackson Barreto. Eduardo Amorim seria a novidade, seria o novo e deve continuar com esse discurso, acredito que daqui a 4 anos. Hoje eu vejo muito arrojado, muito dinâmico, mas também com um certo desgaste. Rogério Carvalho, enxergo como um nome que pode aparecer para o futuro de Sergipe, para o futuro da política do Estado, como um nome que pode ser apresentado até para disputar o governo daqui a 4 anos. Como a sua pergunta foi sobre a oposição, eu acredito que as palavras de ordem da oposição devem ser equilíbrio, acho que a oposição deve pensar em fazer oposição, mas uma oposição construtiva, uma oposição que não prejudique o Estado de Sergipe, que até ajude o governador Jackson Barreto no que for bom para Sergipe e que seja uma oposição que busque se renovar. Marcos, e outros nomes, como o senador Valadares, grande liderança também aqui no Estado, que se posicionou em desgaste, na verdade, com o governador Jackson Barreto, quando decidiu apoiar isso? O Jackson e o Valadares, eles têm alguns pequenos atritos políticos, ou até às vezes maiores, históricos, mas no final das contas eles sempre estão juntos politicamente. Até porque eles têm uma ligação também ideológica e partidária. Né? O PMDB e PSB, o PSB é um partido de centro-esquerda, o PMDB é um partido mais de centro, então eles têm uma ligação ideológica e uma ligação histórica também, apesar de sempre ter pequenos atritos. Né? O governador Jackson acha que precisava deixar claro, por exemplo, agora que o Valadares, que na avaliação do Jackson, o Valadares tomou uma decisão errada ao apoiar a Aécio, né? Então acho que vão estar juntos, mas veja só, a questão da política é como o Abacuque falou, né? Os grupos estão eternamente namorando entre si. Eu não vejo um espaço para o Valadares hoje no grupo do João Alves e do Eduardo Amorim. A próxima eleição que nós vamos ter é uma eleição municipal.
Então eu não vejo, a não ser que o João Alves abriria a mão de uma reeleição para apoiar Valadares Filho, eu acho muito difícil. Até porque seria quase que um sepultamento do seu partido, que já está muito pequeno em Sergipe, tem pouca representatividade. E é a questão do PSDB também. O PSDB é um partido que, primeiro, sai muito fraco da eleição, não só pela força de Jackson, mas porque você vê hoje o PSDB em Sergipe, tem hoje as maiores lideranças, são lideranças já com uma certa idade, já acima dos 70, e é um vice-prefeito, o José Carlos Machado, que é um grande político, é um cara muito respeitado e admirado, tem uma excelente formação, mas hoje está em um posto de vice-prefeito, que não é um posto de tanta visibilidade, e é uma das maiores lideranças hoje do PSDB. O PSDB tem 4 prefeitos, 3 votaram em Jackson abertamente, e não fizeram campanha aberta para Aécio. Então o PSDB encolheu e sai dessa eleição. Se não tomar cuidado, morre. Mas qual é a luz no fim do túnel para o PSDB? Houve uma mobilização muito grande para o Aécio, principalmente na juventude, aqui na capital. Se a direção partidária souber trabalhar isso, ela tem que ter como horizonte tentar trazer essa juventude que foi para a rua, para o sinal, pregar. Ela tem que tentar trazer essa turma para o partido, para mostrar, olha, não foi só eleição, o embate político continua. Se o pessoal tiver essa habilidade, o PSDB pode pensar a longo prazo no Sergipe. Se não, o PSDB está praticamente, e só concluindo, já estão discutindo em Brasília a fusão do DEM e PSDB abertamente, porque com a redução da bancada dos dois partidos também, né? E o DEM enfraquecendo ainda mais o número de governadores. Então estão pensando já nisso, iniciativa do próprio DEM. Já é comentário. Mas era o fortalecimento de outros partidos, né? PSD aqui, que elegeu o federal, o estadual, o PTB também, né? Com Adelson Barreto, e que é um nome que hoje já despontam com a possibilidade até para o Senado. Abacuque, encerre, por favor, tocando nesse tema. Olha, eu vou só tocar aqui na questão da renovação. Concordo plenamente com o Max e estendo. Não apenas o PSDB, o próprio DEM, caso não haja essa fusão dos dois partidos, também precisa de uma renovação urgente. DEM e PSDB são partidos historicamente que são aliados, mas que em Sergipe não houve esse compromisso de buscar essa renovação. Acho que é hora das lideranças que estão lá trabalhar. Acredito que há tempo sim, há viabilidade de se trabalhar o nome. Discordo apenas da questão do senador Valadares. O senador Valadares, cada eleição é uma eleição. Valadares Filho foi candidato a prefeito de Aracaju em 2012 e não obteve uma votação expressiva aqui em Aracaju. Mas na eleição agora para deputado federal, dos 114 mil votos aproximados que Valadares Filho obteve em 2012, 2 anos depois ele obteve apenas 14 mil votos. Então, teoricamente, Valadares Filho não deveria ser o candidato do grupo, não deverá ser o candidato do grupo, do bloco, liderado por Jackson Barreto, para a prefeitura de Aracaju. É muito provável que o governador apresente um novo nome. Pode ser o próprio Rogério Carvalho, pode ser o... Que já descartou, né? Pode ser o Robson Viana, que é uma novidade aí, que é um político que tem uma ligação de amizade muito boa com o governador Jackson Barreto. Pode ser também, comenta-se, né, de uma possibilidade do prefeito de Socorro, Fábio Henrique, antecipar sua saída de Socorro para vir assumir, para disputar, no caso, a prefeitura de Aracaju. E são várias possibilidades que estão sendo colocadas. Deputada Ana Lúcia, o nome fortíssimo. Eliane Aquino. Esse nome eu não acredito muito na Eliane Aquino, em virtude dos resultados dela. Ela apoiou o candidato Márcio Macedo, que não foi vitorioso. Salvo engano, ela apoiou o candidato Silvio Santos também para deputado estadual, que também não foi vitorioso. Eu acredito que ela teve uma importância muito grande no segundo turno, no primeiro e no segundo turno, na campanha de Dilma Rousseff. Campanha de Dilma Rousseff aqui em Sergipe. Há de se considerar isso. Mas eu não acredito que ela tenha potencial eleitoral. Ela não é política, ela ajudou muito, mas ela não é política. Então eu não acredito muito no potencial eleitoral dela. Acredito sim em Rogério. Rogério é muito forte, é muito corajoso, muito determinado. E sobre os partidos novos, você falou sobre Adelson Barreto. Adelson Barreto está sendo cotado para candidato a prefeito de Aracaju, pode vir a ser candidato a senador, quiçá até um outro cargo daqui a 4 anos. Eu acredito, pela convivência, por conhecer e conversar um pouco com o Adelson, eu acredito que ele vai tentar fazer um mandato estender, ampliar seu mandato, a sua forma de trabalhar,
como ele exerceu todos esses anos aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, como deputado federal. Acredito que ele também vai procurar buscar o crescimento do PTB no interior do estado, como viabilizar os diretórios municipais para as eleições de 2016. Há de se registrar também um enfraquecimento do PT. Houve uma queda total do PSDB aqui em Sergipe, mas também o PT ficou com 2 deputados, o partido que tem 4 deputados estaduais na Assembleia, hoje com mandato, o partido vai ter 2 deputados, sendo que um encontra-se, aguarda um julgamento de Suquita. Caso Suquita não se filie ao PT, se filie a uma nova legenda, e Suquita consiga um mandato aqui na Assembleia Legislativa, Francisco Alberto vai para a suplência. Lembrando que o Rogério disse que não fez esse convite a ele, né? Vai para a suplência, Suquita Francisco Alberto iria para a suplência, e um partido que tem 4 deputados estaduais passaria a ter apenas a representação da deputada Ana Lúcia. O partido que tem 2 deputados federais, Rogério e Márcio Macedo, terá apenas João Daniel. O partido que até pouco tempo tinha o governador do estado, teve a prefeitura de Aracaju. Há de se repensar também a forma política e a forma de atuação do Partido dos Trabalhadores. Precisa também uma renovação, tanto do DEM quanto do PSDB, como também do Partido dos Trabalhadores. Mas no PT, historicamente, há uma renovação. O próprio Rogério, o próprio Deda, o próprio Rogério, são nomes que são mais recentes, não são nomes da geração de Machado, João, de Jacques, de Valadares. São nomes já de uma geração bem mais recente, né? E eu acho o seguinte, o PT realmente sai fragilizado, né? Não mais do que o PSDB e o DEM, mas talvez tanto quanto por reduzir sua bancada, mas o PT tem um trunfo muito forte. Primeiro é a ligação do PT com o Jackson Barreto. Você viu quanto o Jackson se envolveu na campanha de Dilma. Então houve esse relacionamento, é um relacionamento forte e que o governador dá mostra que quer manter. E o PT, para mim, ainda tem um nome muito forte, um trunfo na manga para a eleição municipal, que é a Ana Lúcia. Ana Lúcia ou o deputado Irã são 2 pessoas que têm uma formação intelectual e política fantástica, são 2 pessoas que têm uma ampla votação na capital, que fazem campanha do modo deles, sem a estrutura tradicional que os políticos fazem, sem a estrutura do próprio PT, fazem a campanha com o grupo deles do PT e sempre conseguem seus mandatos. Como se fosse um grupo dentro do PT, né? Que exato. E a Ana Lúcia ainda tem uma relação fraternal com o Jackson, histórica. E quando o PT discutia a questão do espaço do Jackson, de quem apoiaria, de Jackson, Amorim, a Ana Lúcia deixou várias vezes, não, o Jackson não é do PT, mas tem uma ligação histórica com as esquerdas, com a ideológica. E acho que seria também uma saída pela esquerda do PT, voltando às bases, que voltaria a sensibilizar a classe média. É uma política que tem uma imagem boa, não está ligada a essas questões de corrupção, essas acusações. Eu acho que seria um grande trunfo o PT, e além de ser uma pessoa que historicamente faz um debate ideológico e administrativo com o João Alves Filho. Então seria uma boa disputa. Só respondendo a sua pergunta, eu acredito muito no crescimento de 2 partidos aqui. Ficou provado isso e devem crescer muito mais. O PMDB, com o governador Jackson Barreto, o partido cresceu aqui na Assembleia Legislativa, vai ter representação na Câmara Federal, e é um partido que, com o apoio do governo, eu acredito que em 2016 ele vai ser muito mais expressivo. E um outro partido, que é realmente a novidade, que eu acredito que vai despontar daqui a 2 anos, e já vem demonstrando isso, é o PSD dos deputados Jefferson Andrade, Agostinho Ribeiro, Fábio Mitidieri, deputado federal, Luiz Mitidieri aqui estadual, e quem sabe, Suquita. Ok. Amigos, agradeço a presença de vocês, agradeço aos internautas que estiveram acompanhando a gente, e eles vão se despedir agora dos internautas do Na Política. Valeu pelo papo, uma conversa muito boa com o sempre amigo Abacuque e com a amiga Raíssa também. Estamos aí. Também quero agradecer a oportunidade, não fiz no começo, mas aproveito agora no desfecho, né? Pra gente agradecer a Raíssa, ao sempre combativo Max aqui, né? Aquele discurso forte, mas a gente sempre mantém a amizade, a gente espera que, agora, como a gente colocou durante a discussão, acabou a eleição, agora é hora da gente se unir por um Sergipe melhor e até por um país melhor. Ok, obrigada.